Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Setmart. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Watcher, que é um filme recente que está sendo bastante elogiado, por sinal, e que mostra uma mulher que supostamente está sendo perseguida por um cara que fica observando ela o tempo todo. Eu digo supostamente porque o filme gera esse tipo de dúvida na cabeça do espectador e também na cabeça da personagem. Só que ao mesmo tempo, esse é um filme que explora temáticas que são bastante importantes, principalmente hoje em dia, né? Como é o caso da perseguição feminina, da figura do stalker e também da dificuldade que a mulher tem em conseguir ser ouvida em meio a uma sociedade machista. E eu pretendo abordar um pouco dessas questões aqui ao longo desse vídeo, mas o meu foco aqui vai ser um pouquinho diferente. Na minha interpretação, a principal vilania nesse filme aqui não está necessariamente na figura da pessoa que observa, na figura da pessoa que persegue, mas na solidão em si. Para mim, a solidão é a verdadeira vilã dessa história. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse filme? Mas então do que se trata esse filme? O Watcher ele é um filme de 2022 que é dirigido pela Chloe Okuno e acompanha uma mulher, interpretada pela Maika Monroe, que se mudou recentemente para Bucareste para acompanhar um namorado que conseguiu um emprego lá. Só que depois de um tempo morando lá na cidade e passando a maior parte do tempo sozinha, ela começa a desconfiar que tem um cara, um vizinho, né, no prédio da frente que fica observando ela o tempo todo. Ou pelo menos é isso que ela acha que está acontecendo. Ao mesmo tempo, existe uma subtrama envolvendo um serial killer que está matando mulheres naquela região. E as duas coisas podem ou não estar conectadas. A diretora Chloe Okuno ela adota um ritmo mais lento para a narrativa, mas embora pareça que não está acontecendo nada durante boa parte da projeção, parece mesmo, ainda assim existe um sentimento, um certo desconforto que permeia o filme todo. E esse sentimento é causado principalmente pela direção de fotografia e pela direção de arte. Por exemplo, o apartamento onde a personagem mora é um apartamento que tem umas janelas enormes. Só que em vez de causar um sentimento de liberdade, essas janelas elas acabam aprisionando aquela personagem, porque elas não têm uma vista para um lugar aberto, por exemplo. Em vez disso, essas janelas elas estão viradas para outras janelas. Então existe esse sentimento de você estar sendo exposto, de você estar sendo observado o tempo todo. Da mesma maneira, o prédio onde ela mora é um prédio mais antigo. E o apartamento, apesar de não ser necessariamente um apartamento velho, ele está bem conservado, ele não tem necessariamente uma característica que faça ele parecer que ele pertence àquela pessoa. Ele tem muito mais uma cara de um quarto de hotel do que necessariamente de um lar. Porque é um ambiente todo sóbrio, ele não tem cores vivas, ele não tem nada que se destaque dentro daquele ambiente. Tanto é que tem um certo momento que ela traz um bonequinho, assim, um pequeno Drácula que ela encontra na rua. E é a única coisa que... é o único elemento naquele cenário que acaba destoando do resto. Que o resto é todo muito sério, muito sóbrio, muito chato. E principalmente mais adiante na narrativa, a direção de fotografia ela opta por uma paleta de cores mais fria, quase monocromática, o que deixa o ambiente ainda mais opressivo para aquela personagem. E tudo isso tem a ver com a temática principal do filme, que é a ideia da solidão. Só que antes de eu entrar nessa parte da solidão, eu peço que se você está gostando do vídeo até esse momento, deixe seu like, se inscreve no canal também para não perder nenhuma novidade e ativa o sininho de notificações. Aproveita e me segue também nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Continuando então. Esse tema da solidão ele está exposto de diferentes maneiras ao longo do filme todo. Existe a solidão física, né, do fato da personagem ficar sozinha a maior parte do tempo. Afinal, o namorado vai trabalhar e ela fica sozinha a maior parte do tempo, então ela não tem muito o que fazer. Ela até resolve explorar a cidade de vez em quando, mas na maior parte do tempo ela fica sozinha. Existe também a solidão causada pela barreira da língua, afinal ela está num país estranho e ela não fala a língua daquele país. Então em diferentes momentos do filme ela se vê numa situação em que ela não consegue se comunicar porque todo mundo está falando outra língua. Ou então eles até começam falando inglês, só que depois no meio da conversa eles mudam para outra língua e ela passa a ser isolada. Por mais que ela esteja no meio de outras pessoas, ela acaba ficando isolada por conta da língua. Mas o que eu achei mais interessante foi a ideia da solidão causada pela própria linguagem do filme. É lógico que tudo isso que eu falei até agora está incluso dentro da linguagem do filme. A ideia da personagem ficar sozinha, a ideia da personagem não falar a língua das pessoas ao redor dela, tudo isso está incluso na linguagem do filme. Mas eu estou falando de coisas específicas, de escolhas específicas que a diretora faz. Porque em diferentes momentos a diretora opta por filmar a protagonista em plano geral, ou seja, ela fica pequena dentro de um quadro que é enorme. E isso amplia esse sentimento de solidão, porque sobra muito espaço ao redor dela. E o interessante é perceber como que é esse espaço vazio que acaba sendo preenchido pela figura do ameaçador.
Que de vez em quando, por exemplo, a gente percebe que ela está sozinha no quadro e de repente alguém passa a ocupar um certo canto do quadro, uma parte de trás dela. Um vulto começa a se aproximar dela. Que não necessariamente é a ameaça que ela acha que é, mas aquilo está presente o tempo todo, está preenchendo um espaço que antes estava vazio. Então é bastante significativo que essa personagem, que estava isolada de tudo e de todos, estava sozinha em casa, estava longe do namorado, estava longe da família, estava longe dos amigos, acaba encontrando uma companhia justamente na figura da ameaça. E é lógico que assim, eu não estou querendo minimizar o perigo representado por aquela ameaça. Não é isso que eu estou querendo dizer e não é isso que o filme faz também. O que eu estou querendo dizer é que esse filme acaba mostrando esses dois personagens como sendo dois lados da mesma moeda. Eles estão mais próximos um do outro do que eles estão de todas as outras pessoas com quem eles interagem. E é por isso que eu disse no início desse vídeo que a solidão é o principal vilão dessa história. Porque a solidão causada pela situação, causada pela língua, causada pelos relacionamentos e causada pela própria linguagem do filme, que acaba empurrando esses personagens um na direção do outro. E que coloca a protagonista em perigo. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aí nos comentários. Me diz aí se você já viu esse filme também, se você interpretou dessa maneira. Não se esqueça de novo de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. A gente se vê na próxima então. Até mais. Tchau, tchau.